Nos próximos segundos, você vai passar por uma experiência bem intrigante. Isso é algo completamente novo, polêmico e diferente de tudo o que você já ouviu antes sobre concurso. Eu vou te mostrar na prática como memorizar qualquer coisa de maneira rápida e fácil. Duvida? Então imagina um carro. Pode ser o seu, o dos seus pais ou algum carro que você conheça. Na frente do carro, você vai imaginar um feijão gigante. Na parte de trás, no escapamento, ao invés de fumaça, está saindo leite. Assim que você entra no carro e se senta no banco do motorista, você ouve o barulho de ovos se quebrando. E quando você olha para trás, no banco dos passageiros, você percebe um tomate podre. Agora, antes de pensar em sair deste vídeo, eu quero que você responda 5 perguntas. O que tem na frente do carro? O que sai pelo escapamento? O que tem no banco do motorista? O que tem no banco de trás? Quais são os 4 alimentos que comprovadamente todo concurseiro tem que comer para aumentar a memória? Bom, se você não sabia quais eram, basta se lembrar do carro e agora você sabe. O que eu acabei de fazer aqui é aplicar apenas uma das 5 técnicas de 1 minuto capazes de fazer você memorizar qualquer coisa de forma rápida e fácil para passar no concurso. Essas técnicas se baseiam nas descobertas de um renomado professor que está no Guinness World Records por ter decorado mais de 10 mil números de uma única vez. Agora, o que você talvez não saiba é que justamente por isso existe um jeito novo e contra-intuitivo de decorar o conteúdo de qualquer concurso público e passar no menor tempo possível e de forma muito mais rápida que seus concorrentes. Essas são as técnicas que um pequeno grupo de concurseiros estão usando para serem aprovados em até mais de 3 concursos públicos de uma única vez. E eu garanto que pode fazer você também conseguir sua aprovação, mesmo que você se sinta cansado, mesmo que existam muitos concorrentes, mesmo que você não tenha muito tempo ou que seja seu primeiro concurso, e mesmo que você já tenha tentado outras vezes e não conseguido. É um jeito comprovado de passar em qualquer concurso público, para você finalmente chegar no dia da prova e se lembrar de tudo o que você estudou, para você abrir a lista de chamada e ver seu nome completo estampado na primeira página como aprovado, para você abrir sua conta bancária e ver um salário de 3, 15, 20, 30 mil reais caindo todos os meses, sem o risco de ser mandado embora e com a garantia de uma aposentadoria gorda, para você finalmente ir na concessionária e comprar seu carro dos sonhos, sem se importar com o valor dele, para você viajar, morar num condomínio de alto padrão e o melhor, para você olhar para trás e ver que todos que duvidaram de você não conseguiram nem 10% do que você conquistou. E se você chegou até aqui, é porque lá no fundo você sente que está faltando alguma coisa importante que te ajude a ser aprovado de forma mais rápida. Mas se você sair daqui agora, você vai perder a oportunidade de descobrir como fazer isso. Então gruda os olhos aqui na tela e pede para não ser interrompido, porque nós vamos começar em 3, 2, 1. Antes de qualquer coisa, eu preciso me apresentar. Meu nome é Edson Ribeiro e eu passei 2 anos desempregado pedindo a Deus um emprego que me pagasse ao menos um salário mínimo para não morrer de fome. Era terrível a sensação de não saber até quando eu e minha família teríamos comida. Eu vivia de bicos e já não tinha mais esperança de conseguir um emprego na minha área. Então, minha esposa me incentivou a tentar um concurso público, pois era a maneira mais garantida de mudarmos completamente de vida. Afinal, eu só precisava de uma vaga para que isso acontecesse. Veja, eu não era um cara inteligente, nunca tirei boas notas no colégio nem na minha faculdade de administração. E como já deu para perceber, meu tempo era curto. Eu trabalhava o dia inteiro para colocar comida para dentro de casa, mas as 2 únicas horas que me sobravam, eu usava para estudar. Eu poderia dizer que meu esforço me fez ser aprovado, mas a verdade é que não. Após 1 ano de estudo, eu fiz minha primeira prova e fiquei chocado ao perceber que mesmo estudando tanto, eu não tinha ficado nem entre os 50 primeiros colocados. Esta dura realidade me fez parar tudo e, ao invés de estudar o conteúdo do concurso, eu passei a estudar o que fazia algumas pessoas serem aprovadas em tão curto tempo, enquanto outras ficassem estudando a vida toda e mesmo assim ficando nos últimos lugares. E se você já tentou passar num concurso e não conseguiu, ou mesmo que você ainda não tenha feito sua primeira prova, mas percebe que na hora de resolver questões e simulados o conteúdo foge do seu cérebro, saiba de algo: a culpa não é sua. E isso acontece porque o jeito de estudar que você aprendeu na escola ou nesses cursinhos caros não funciona. Para passar no concurso público, você não precisa aprender o conteúdo. Você precisa apenas memorizar ele de uma forma que na hora da prova você se lembre. E o grande problema é que o jeito que você estuda não te faz decorar as coisas da maneira certa. Eu aposto que quando precisa memorizar algo, você comete pelo menos um destes 3 erros. Memorizar através do som. Você lê o conteúdo uma vez, depois lê de novo, focando nas palavras-chave, e depois lê de novo e de novo, até que você
consiga fechar os olhos e se lembrar do que leu. Aí você repete de olhos fechados e acha que decorou o conteúdo. Mas após um dia, você já esqueceu praticamente tudo. E é como se aquelas horas de estudo tivessem sido jogadas no lixo. O segundo erro mais comum é assistir às aulas. Não estou dizendo que assistir aulas está errado. Quando você está vendo a aula, você entende o conteúdo, certo? O grande problema está no que acontece depois. Passadas 12 horas, todo o conteúdo já saiu da sua cabeça. E você percebe que entender não é memorizar. O terceiro erro mais comum é achar que fazer resumos vai resolver seus problemas. Este é um método mais eficaz que os outros, pois você estuda ativamente. O problema é que ele sozinho não é eficiente, pois as informações ficam na folha que você estudou e não na sua cabeça. É claro que fica mais fácil de revisar e lembrar novamente, mas isso não garante que na hora da prova o conteúdo esteja na sua cabeça. Quando eu descobri que memorizar do jeito errado era o verdadeiro motivo que eu estava travando minha aprovação, eu dei a volta por cima e voltei a estudar. Dessa vez, apliquei todas as 5 técnicas que você está prestes a entender como funcionam em alguns minutos. E o que aconteceu surpreendeu não apenas a mim, mas a todos que me conheciam. Após 7 meses de estudo, eu consegui ser aprovado em 9º lugar no concurso da Cefas. E hoje, meu contra-cheque vem com um salário de R$ 22.783,71, que me permite desfrutar do melhor dessa vida. E eu não falo isso para me gabar, mas apenas para provar que, se eu conseguir passar, você também consegue. A única coisa que separa você da sua aprovação é memorizar os conteúdos que caem na prova. E agora eu vou te mostrar por que as 5 técnicas de memorização funcionam. Ao contrário das técnicas e métodos de estudos convencionais, essas técnicas se baseiam em algo cientificamente comprovado pelos estudos mais recentes da neurociência. Veja, é muito fácil memorizar algo a partir de imagens do que de sons. Mas não se trata apenas de memorizar imagens. A grande diferença dessas técnicas é que elas associam os novos conteúdos a coisas que já estão salvas de forma permanente no seu cérebro. Deixe-me te explicar. Nós temos 3 memórias. A memória de longo prazo é nela que fica salvo o seu nome, o nome da sua mãe, o dia que você foi magoado por alguém, o dia mais feliz da sua vida e a imagem do seu carro ou do carro de alguém que você conhece. Ou seja, tudo o que você nunca esquece fica salvo na memória de longo prazo. Mas nós temos também a memória de curto prazo. É nela que fica salvo o que você vivencia e aprende ao longo de um dia inteiro. Só que essa memória dura poucas horas. Quando você vai dormir, o cérebro limpa essa memória. Porque já pensou se ele guardasse tudo o que você vivencia todos os dias? Não teria mais espaço nele. Então, o que acontece é que praticamente tudo o que você estuda fica salvo na memória de curto prazo e não vai para a de longo prazo. E após você acordar no outro dia, todo o esforço para memorizar o conteúdo do dia anterior foi gasto à toa. Mas o que você talvez não saiba é que nós também temos uma memória de médio prazo. E é através da memória de médio prazo que conseguimos salvar algumas informações de um dia comum na memória de longo prazo. Se você conseguir fazer com que uma informação saia da memória de curto prazo para a de médio prazo, então você conseguirá vencer o jogo. Porque assim que ela estiver na de médio prazo, é questão de tempo e alguns truques simples para ser armazenada de forma permanente no seu cérebro. E é por isso que as 5 técnicas são tão eficazes. Elas conseguem fazer memórias de curto prazo se tornarem memórias de médio prazo. Veja como funciona. A razão dessas técnicas funcionarem tão bem é que elas te fazem memorizar novos conteúdos, associando eles a memórias de longo prazo. Você se lembra do início do vídeo, quando eu disse para que você imaginasse um carro? O carro era algo que já estava na sua memória de longo prazo. Então, quando eu associei os alimentos a esta memória de longo prazo, quase que automaticamente o conteúdo foi transferido para a memória de médio prazo. Daria até para resumir numa fórmula: memória de longo prazo mais memória de curto prazo igual memória de médio prazo. Talvez seu cérebro esteja borbulhando e você esteja animado com estas novas informações e louco para testar o que acabei de dizer com outros conteúdos. E é aí o motivo de eu ter gravado essa apresentação. Embora o conceito seja simples e verdadeiro, eu encontrei algumas dificuldades quando resolvi aplicar ele sozinho. Acontece que a maioria das coisas que você vai encontrar no conteúdo dos concursos são informações chatas. Ou seja, se fosse algo do seu interesse, bastaria associar a memória de longo prazo e, tadã, seriam memorizados. Mas os conteúdos dos concursos são muito abstratos e chatos. Quando eu falo para você imaginar um feijão gigante na frente do carro, você consegue. Mas o que aconteceria se eu te pedisse para imaginar uma improbidade administrativa? Foi essa a dificuldade que eu encontrei quando eu estava procurando um método eficaz de memorização. Alguns até funcionam, mas não foram desenvolvidos com foco em concursos públicos. O
pior é que os cursinhos também não resolvem esse problema. Alguns, como o Estratégia Concursos, Gran Cursos e Alphacom, até que entregam um material de ótima qualidade. O problema é que o que te faz passar não é o material. Se fosse, todos que estão lá já teriam passado. Pense comigo, todo mundo que começa a estudar concurso vai atrás das mesmas fontes que você. Todo mundo compra os mesmos cursos preparatórios, leem as mesmas apostilas e veem as mesmas aulas. Mas o que faz alguns passarem e outros não? Bem, um pequeno número de pessoas desenvolve naturalmente maneiras de decorar o conteúdo. Mas eles são a exceção, não a regra. E como eu não nasci com uma memória boa, não tinha muito tempo para estudar e ainda vivia cansado e desanimado. Eu tive que ir atrás de um atalho, algo que me colocasse na frente dessas pessoas que naturalmente nascem inteligentes. E após ler mais de 20 livros a respeito de memória, ver mais de 45 palestras a respeito do assunto, ler dezenas de artigos científicos e testar dezenas de métodos, eu adaptei os melhores métodos para que funcionassem para o estudo do concurso público. E eles vão funcionar para qualquer pessoa, pois eu criei eles pensando em mim, que nasci com um QI baixo e nunca fui inteligente. E se você implementar essas 5 técnicas hoje, você vai estar a passos largos de vantagem dos seus concorrentes. Mas você não pode deixar a oportunidade passar. Este ano é a sua grande oportunidade. Os jornais de todo o Brasil já anunciaram. Em 2023 teremos mais de 100 mil vagas de concursos públicos disponíveis e você só precisa de uma delas para transformar completamente sua vida. Então, você não pode deixar essa oportunidade passar. E aplicar essas 5 técnicas é a maneira mais eficaz de ser aprovado em um concurso público que eu conheço, pois te faz chegar na hora da prova com tudo na cabeça. E quando isso acontece, você atinge pontuações tão altas que você ficará até boquiaberto ao ver seu nome nas primeiras posições da lista de chamada. Mas para isso, você precisa agir hoje. Quanto antes você aplicar essas técnicas, mais rápido você vai conseguir memorizar e passar no concurso dos seus sonhos. Se você deixar daqui um mês, você vai ter perdido 30 dias, o que significa que você perdeu a oportunidade de salvar na sua cabeça 30 tópicos importantes do seu concurso público. É por isso que eu gostaria de te apresentar um atalho hoje. Ao invés de ler vários livros como eu fiz, assistir a várias palestras, estudar inúmeros artigos científicos e tentar montar sozinho técnicas de memorização focadas em concurso público, hoje você pode ter acesso a todas as 5 técnicas de uma maneira rápida e fácil. Eu desenvolvi um manual chamado 5 técnicas de memorização para passar em provas e concursos. O segredo número 1, que os aprovados usam para ficarem na frente dos seus concorrentes. Da próxima vez que se sentar para estudar, aplique o que eu chamo de técnica pique e sinta a felicidade de perceber que durante ao menos 30 minutos, todos os seus sentidos, incluso os olhos e o cérebro, estão 100% focados na matéria. Aquela vontade de olhar para o celular vai embora. As distrações com lápis ou com um site de notícias desaparecem. Você está ali, 100% presente e absorvendo tudo o que está estudando de uma forma que você nunca pensou que fosse possível. E quando se deparar com matérias chatas, abstratas e confusas, aplique a técnica SEA e veja com seus próprios olhos os conceitos abstratos e chatos se transformarem em cenas de filme extremamente vivas, animadas e tão inesquecíveis que seu cérebro não conseguirá se esquecer delas. Vai ser como se você tivesse uma varinha mágica que transforma assuntos chatos em imagens extremamente empolgantes. E quanto mais você aplicar essa técnica, melhor você vai ficar. A ponto de que tudo o que você estuda se transforma em algo curioso, interessante e memorável. E após as matérias terem se transformado em imagens e cenas inesquecíveis, você pode aplicar a técnica do carro e usar ele e outros tipos de carros que você vai conhecer como depósitos de memória. É como se cada carro se transformasse em uma matéria e cada assunto dessa matéria estivesse dentro do carro. Dessa forma, quando precisar se lembrar de uma regra gramatical, simplesmente se lembre do carro do seu tio. Vá até o porta-malas e pegue a regra. É mais simples do que você pode imaginar. E eu te mostrarei exatamente como ter infindáveis carros para guardar seus conteúdos. Mas não acaba aí. Existe algo que está enraizado bem no fundo da sua memória, que você se lembra sempre que precisa. Se trata da sua casa. É por isso que, com a técnica dos ambientes, você vai descobrir como ter um armazenamento ilimitado para tudo o que você estuda. Cada cômodo da sua casa vai se transformar em um cofre, no qual você guarda os conteúdos que você estuda. E quando cada cômodo estiver preenchido por completo, você vai começar a guardar suas informações em outros lugares.
na casa de um amigo que você conhece como a palma da sua mão, na casa da sua tia e até mesmo dentro do shopping. Esta técnica é a minha favorita e eu vou te mostrar o exato passo a passo para você aplicar ela. E antes que você ache que já terminou, você vai ficar chocado ao conhecer a técnica do corpo, pois esta técnica só pode ser usada com os conteúdos mais importantes. E ela faz com que você entre no local da prova com várias colas nas partes do seu corpo. Por exemplo, vire a palma da sua mão de frente para você e olhe seu dedinho indicador. Você vai perceber 3 espaços em branco. E se você somar todos os espaços que estão nos seus dedos, vai descobrir que nas suas 2 mãos existem 28 lugares em branco para você preencher com as leis que mais caem no seu concurso público. Tudo isso e muito mais você vai encontrar dentro do manual. Deixe-me te contar apenas mais 3 coisas que você vai ver lá dentro e que são do seu interesse. Além das 5 técnicas, eu vou te mostrar a sequência exata para revisar o que estudou. Ou seja, de quanto em quanto tempo você tem que revisar um conteúdo para que ele seja armazenado de forma definitiva no seu cérebro. Além disso, há um capítulo especial para o dia da prova. Inclusive, eu vou te mostrar o que fazer quando dá um branco e você se esquece de tudo. Como controlar a ansiedade e o nervosismo. E como se não bastasse, você vai aprender algumas dicas importantes para ler mais rápido. Dessa forma, você vai conseguir estudar muito mais que os seus concorrentes sem precisar aumentar seu tempo de estudo. Você consegue imaginar como vai ser quando você se sentar na cadeira para fazer a prova e acessar de forma fácil e rápida cada informação que você precisa? Esse não é um manual comum. Ele é o atalho que você precisa para passar mais rápido no concurso público. E quanto você pagaria hoje para passar no concurso público? Existe algum valor que pague a segurança que você vai ter? Nunca mais ter que se preocupar em conseguir um emprego? Ter um salário alto caindo na sua conta bancária todo mês para sempre, mesmo após se aposentar? Existem concursos públicos de nível médio que já começam pagando R$ 3.619,49, enquanto outros pagam 7, 15, 28 mil reais. Então, qualquer que seja o valor que eu cobre pelo manual é muito pouco, pois com ele você vai garantir uma estabilidade financeira que quase valor nenhum paga. E eu poderia cobrar muito mais que o Estratégia Concursos, por exemplo, que em média cobra R$ 1.200 nas suas assinaturas anuais, pois o conteúdo deles é bom, mas não ensina o que realmente vai te fazer ser aprovado. Mas eu estou comprometido em ajudar o maior número de pessoas, inclusive aquelas que não possuem muito dinheiro, pois ainda não passaram no seu primeiro concurso. É por isso que hoje você vai pagar apenas o valor que está aparecendo na tela agora. Então, para garantir agora sua cópia digital do livro 5 técnicas de memorização para passar em provas e concursos, simplesmente clique no botão abaixo. E ao contrário do que alguns pensam, este livro não vai ser mais uma coisa para você estudar. Na verdade, este manual não é teórico e demorado. Ele é de consumo rápido. Você vai conseguir aprender todas as técnicas numa única tarde de leitura e já vai começar a aplicar na próxima sessão de estudos. E eu realmente quero que você saiba que pode confiar em mim aqui. Por isso, ao garantir sua cópia, eu daria a você 7 dias para testar as técnicas sem nenhum compromisso. Veja como funciona. Tudo o que você precisa é clicar imediatamente no botão que está aparecendo agora abaixo deste vídeo. Ao clicar nele, você vai ser direcionado para uma página 100% segura que já foi premiada pelo Reclame Aqui pela ótima segurança e suporte. Lá basta digitar seus dados e escolher como você prefere fazer seu pagamento. Em seguida, vai chegar no seu e-mail um link para que você baixe o manual. E se você não estiver 100% satisfeito, se não perceber sua concentração aumentando, cada informação que você estuda sendo salva rapidamente no seu cérebro, então simplesmente deixe-me saber e eu reembolsarei seu pequeno investimento imediatamente sem perguntas. Você pode me pedir seu dinheiro de volta a qualquer momento dentro de 7 dias. Simplesmente mande um e-mail dizendo que não obteve nenhum resultado com as técnicas. E minha assistente Amanda imediatamente devolverá seu dinheiro. Ouça, eu fui criado para fazer o que é certo para as pessoas. E pessoalmente, não acredito que mereço seu dinheiro a menos que eu cumpra minhas promessas e ao menos que você obtenha resultados surpreendentes. Além disso, sei por experiência própria e pelas dezenas de depoimentos que me mandam que você ficará surpreso com a transformação que vai acontecer com seu cérebro. Veja, você já viu na prática, no início deste vídeo, que uma pequena técnica que eu usei funciona. Afinal, basta se lembrar do carro que você saberá quais são as 4 comidas que todo concurseiro deve comer. Você também já entendeu por que tudo o que fez até hoje para decorar não funciona. Uma explicação que não foi tirada da minha cabeça, mas de mais de 38 artigos científicos da Nature Science Daily.
The Science of Memory e outras. E lembre-se, isso não é culpa sua, e sim do nosso tradicional sistema de ensino que nunca te mostrou isso. Você também viu o quanto eu precisei estudar para criar algo novo, focado em concursos. E você entendeu que, se você usar as técnicas que vou te ensinar, você conseguirá transformar conteúdo abstratos e chatos em memórias de longo prazo. Eu também fiz uma oferta especial para você ter acesso, com o menor preço que já ofereci. E uma garantia de 7 dias, que elimina qualquer risco de você não se sentir 100% satisfeito com o produto. Mas agora é hora de tomar uma decisão. E eu só consigo enxergar 3 caminhos que você pode tomar agora. Primeiro caminho: esquecer tudo o que descobriu aqui, voltar para a sua rotina de estudos e perceber que mesmo após 3 horas de estudo, você ainda não conseguiu guardar no seu cérebro o conteúdo. Afinal, você vai continuar estudando de forma que todo o sistema tradicional de ensino te ensinou. E quando perceber novamente que está usando um jeito errado de decorar, você vai se lembrar de tudo o que ouviu aqui. Mas talvez seja tarde demais. Seja porque eu pausei as vendas do livro, seja porque você nunca mais encontrou este site, ou por qualquer outro motivo. Segundo caminho: você pode tentar por conta própria estudar sobre memorização, mas você deve ter muita sorte, pois você precisará ler muitos e muitos livros sobre o assunto, perder várias horas em palestras e artigos científicos, e depois ainda ter que adaptar tudo isso para estudar para concursos públicos. Enquanto isso, as matérias do seu concurso estarão se acumulando, e o pequeno grupo de pessoas que tiveram acesso ao meu manual já estarão na sua frente. Mas você também pode ir pelo terceiro caminho. Simplesmente deixe-me te ajudar. Eu vou acelerar seu processo. Eu vou te entregar um atalho para que você memorize todo o conteúdo do concurso e consiga a sua aprovação. Baixe o manual, leia ele numa tarde, aplique as 5 técnicas e veja seu nome completo estampado na lista de aprovação do seu concurso. Dessas 3 opções, o que parece ser mais fácil para você? A maioria das pessoas vão ver tudo isso e vão continuar tentando a sorte no concurso público. Mas eu tenho a sensação de que você não é a maioria das pessoas. Afinal, você chegou até aqui. Você percebeu que a forma como o sistema tradicional te ensinou a memorizar está errada e que isso não é culpa sua, mas que cabe somente a você aceitar um jeito novo de memorizar as coisas e dessa forma, finalmente conseguir sua aprovação no menor tempo possível. Então vá em frente. Você está a um passo de transformar cada minuto de dedicação nos estudos em uma aprovação que fará as pessoas ao seu redor te admirarem ainda mais. Clique no botão abaixo e garanta a sua vaga enquanto este site ainda está no ar. Eu agradeço por sua atenção até aqui. Te espero do outro lado.